Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do curso de revitalização de igrejas. Foi muito bom a gente ter passado pelo módulo 1. Basicamente uma introdução para a gente discutir as bases que dão sentido para aquilo que a gente vai trabalhar agora nesse módulo 2. No nosso último encontro, a gente conversou aí sobre o porquê do vintage, a gente descobriu qual que é o sistema dessa nossa residência, que é o sistema ACTS. Também a gente pôde perceber aqui o processo da revitalização e, por último, a gente falou um pouco sobre como que você pode aproveitar melhor essa jornada. Na nossa conversa de hoje, a gente vai introduzir todo um portfólio sobre valores, esses valores que são fatores vitais para dar forma às nossas narrativas e também os nossos comportamentos. Esses valores, eles são a base para a gente criar uma cultura de igrejas, que é o tema basicamente dessa nossa conversa de hoje. Nós vamos falar sobre cultura de igrejas dentro desse módulo, onde a gente vai criar consciência para a revitalização. Essa cultura ela vai dizer o que é prioridade para a igreja, o que é sucesso e aonde também a gente coloca o nosso tempo, energia e também os nossos recursos. Eu percebo que muita gente me pergunta dentro dessa questão, dentro desses problemas, e talvez até mesmo você já se perguntou sobre isso, né? Qual que é a cultura de igrejas, né? Como que você consegue identificar qual que é a cultura da igreja? Qual que é a cultura da sua congregação? Que tipo de cultura ela está criando? E nesse ponto é muito importante que a gente seja honesto, né? Qual cultura que molda a forma de pensar dos membros e líderes da nossa igreja? Normalmente as igrejas elas possuem 3 tipos de cultura, tá? 3 tipos, guarde isso aí e anote. A primeira é uma cultura de subtração, que é uma cultura de sobrevivência, uma cultura com aquela mentalidade de escassez. A segunda cultura é uma cultura de adição, que é uma cultura de mentalidade de consumo, de acumulação. Normalmente é movida por um crescimento biológico, né? Esse insaciável desejo de excelência, principalmente em programas. E por último, a cultura de multiplicação, que é a cultura pautada aqui pelo envio, pautada pela liberação de líderes e também pela expansão de igrejas. Na verdade, todo esse curso identifica o seu principal público-alvo nas igrejas de cultura de subtração e adição. Se você está nesse curso, eu imagino, é porque você identificou de que a sua igreja precisava de melhoras e normalmente as culturas que estão nessas igrejas, que estão nesse processo, são igrejas de cultura de subtração e adição. E não são poucas as congregações que estão imersas numa cultura que bloqueia esse crescimento exponencial. Eu digo isso porque quando metade das nossas congregações, elas são grupos em formação, que não passam a ser igrejas organizadas, mais da metade desses grupos são grupos que possuem mais de 9 anos de idade e não amadurecem com as suas estruturas de liderança, com seus recursos financeiros e com seu engajamento missionário, está aí a razão porque nós estamos aqui. E eu estou falando aqui de igrejas com baixo nível de retenção de membros, igrejas que muitas vezes são viciadas em programas, igrejas com pouca intencionalidade no evangelismo, dependente financeiramente, seja da associação ou de algum grupo de pessoas, e que consomem a maior parte dos recursos para a manutenção do prédio e daquilo que acontece dentro dele também. Bem, eu poderia enumerar várias questões aqui sobre esse assunto, mas eu acredito que à frente nós vamos abordar um pouco mais dessas questões com muito mais detalhes, tá bom? Nós queremos que, de fato, a sua igreja ela abandone essa cultura de subtração e adição e ela se dirija rumo à cultura de multiplicação. Esse é o nosso objetivo aqui em toda essa residência. A grande questão que é a pergunta de muita gente, como é que a gente vai fazer isso, né? Para que você possa modificar a cultura, é necessário que você primeiro transforme os valores fundamentais da igreja. Esses valores eles devem ser parte das narrativas, das nossas histórias, das nossas conversas, as conversas dos membros da igreja, e isso deve ser visto através de comportamentos que sejam congruentes com os valores e também as narrativas. Então, a minha primeira pergunta para a sua igreja diz respeito aos valores. Você consegue identificar os valores que dão base à sua igreja? Porque muitas pessoas querem desenvolver mudanças, mas não querem mexer nas bases, nos valores, então essas mudanças elas não se sustentam. Eu poderia dividir os valores da igreja em pelo menos 5 fundamentos, na verdade, 9 fundamentos. Esses 9 fundamentos, eles são vistos na igreja de Atos. E se você ler o livro de Atos, se você pegar o livro de Atos e ir percorrendo capítulo a capítulo,
você vai perceber esses valores que dão fundamentos da igreja do primeiro século. E como a gente já viu, se deu fundamento na igreja do primeiro século, é importante a gente observar e ver aquilo que é melhor para nós. Então, o primeiro valor que você vai encontrar na igreja de Atos, e que deve ser um valor que deve ser assimilado pela nossa congregação, é de uma igreja escriturística, uma igreja que está fundamentada nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. A primeira característica que o evangelista Lucas ele menciona da igreja de Atos é que ela se dedicava ao ensino dos apóstolos. É isso que você vai encontrar lá em Atos capítulo 2, versículo 42. E diante dessa percepção, se faz necessário que a igreja atual mostre o seu compromisso e zelo com a palavra, que ela seja essencialmente bíblica. É isso que a gente vai encontrar em Atos 17, 11, em Romanos 15, 20. Do contrário, sabe o que acontece? Do contrário, ela pode se tornar vítima de desvios da verdade. Foi isso que Paulo alertou a igreja da Galácia. Foi isso que Paulo também alertou a Timóteo, em Timóteo 1:11. Ela pode correr o risco de ser uma igreja com uma ortodoxia sem piedade. E aí a gente tem os legalistas. Do outro lado, a gente pode ter piedade sem ortodoxia. E aí a gente tem o pietismo. A razão, muitas vezes, acima da revelação, e aí a gente tem o liberalismo, ou muitas vezes a experiência acima da palavra, e a gente tem aí o neopentecostalismo. Então, a igreja comprometida com a palavra de Deus, ela buscará como princípio indicador de sucesso, não os resultados marginais, né? Mas a fidelidade bíblica perseverante. Igrejas que ajudem a recuperar aqueles aspectos do cristianismo que são distintos do mundo e unem o povo de Deus. Então, o primeiro valor da igreja é uma igreja escriturística. O segundo valor da igreja é uma igreja prosética. O que é isso, Alex? Igreja prosética. A palavra proserê do grego quer dizer uma igreja que vive uma vida de oração. Uma igreja que a sua intensidade é a oração. E você vai ver isso logo no início da descrição de Atos 2. Nós lemos que também a igreja perseverava na oração. Versículo 42 diz isso ali de Atos 2. A igreja ela seguiu o ensino e exemplo direto do Senhor Jesus quanto à oração. Era comum muitas vezes Jesus orar em público, ensinar a orar e também retirar-se para orar sozinho. A igreja que educa os seus membros a uma vida de oração entende que a relação com o Pai e a fé humilde acontece pela perseverança na oração. Então, se você quiser que um fundamento, um valor da igreja seja uma igreja realmente que passa por esse processo de transformação, uma igreja que ora é fundamental. O terceiro valor que você vai encontrar na igreja de Atos é que ela é uma igreja litúrgica. Essa é uma igreja que ela nasceu para adorar, gente. A descrição da igreja de Atos ela é rica em valores litúrgicos. Pode ler lá e você vai encontrar isso. Existe aqui a perseverança na comunhão, na oração, bem como no partir do pão, que possivelmente ali era a ceia do Senhor, que aponta para esses momentos culticos centrados na palavra, na doutrina dos apóstolos. As escrituras mostram que os primeiros cristãos eles estavam sempre juntos e eles perseveravam nos encontros no templo e também nas casas. É isso que você vai encontrar ali no versículo 46. E eles se dedicavam ao louvor a Deus, está no versículo 47. E Deus deseja que o seu povo se reúna para adorá-lo. E diz bem claramente, adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui o culto ele possui dois elementos básicos, né? Em espírito e em verdade, reverência e alegria. Sabe qual é o perigo, eu tenho percebido? Que alguns querem só reverência e com isso matam a alegria. E outros querem só alegria e com isso matam a reverência. Reverência, gente, não é ficar quieto, mas estar consciente, compenetrado, participar de coração e mente. Alegria é esse sentimento de que nós estamos na presença de Deus e essa felicidade que não se compara a nada. Então, o culto é a junção dessas duas coisas, alegria e reverência. O quarto valor da igreja de Atos, que serve como um valor para a nossa igreja nesse processo de mudança, é que a igreja é uma igreja koinônica. Você já ouviu falar das koinonias? Quando a gente fala de uma igreja que tem koinonia, é uma igreja que comunga, uma igreja que nasceu para amar e sabe viver com o diferente. O verso 44 de Atos 2 nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A expressão em comum aqui é a expressão koinós, do qual deriva a palavra koinonia, ou comunhão. Então, essa igreja koinônica, ela não significa uma igreja homogênea. Olha, longe disso, tá? Longe disso. A igreja de Atos, ela era extremamente distinta. Havia ali judeus, gentios, jovens e velhos, ricos e pobres, apóstolos e recém-convertidos.
Koinós, então, aqui, significa que eles se amavam na diversidade. O quanto nós precisamos isso nas nossas igrejas hoje? Essa maturidade de se amar na diversidade. Eles estavam tão deslumbrados com o Senhor Jesus que eles eram capazes de conviver com o irmão mais diferente e com ele ainda ter comunhão, porque eles tinham um que os unia, que era o Senhor Jesus. Isso indica que a razão maior da nossa desunião, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é sociológica. A percepção do diferente e a intolerância com ele não é somente uma questão sociológica, mas, acima de tudo, uma questão teológica. É da nossa própria carnalidade, do nosso desejo de sobressairmos, de destacar o nosso pensamento, de realçar nossas preferências. E, ao fim, o nosso motivo maior de desunião, ela se torna uma questão espiritual, carência profunda de conhecermos a Cristo e sermos como Ele era. Porque quando a gente olha os 12, o que a gente mais encontra era um grupo completamente distinto, vivendo na comunhão do Cristo. O quinto valor da igreja, e eu tenho certeza que você conhece muito bem esse valor, talvez não pratica na sua igreja, mas conhece, é uma igreja diácona. Quando a gente fala de uma igreja diácona, nós estamos falando de uma igreja que nasceu para servir. O versículo 45 de Atos 2 nos diz que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto a todos à medida que alguém tinha necessidade. Você conhece muito bem esse texto. A expressão à medida que, né, significa que os irmãos eles tinham os olhos abertos para eles discernirem onde e como eles poderiam servir. O conhecimento aqui das Escrituras e da verdadeira espiritualidade desemboca no serviço e na missão, que isso fique claro. Às vezes nós compreendemos mal o conceito de missão e serviço. Servir a Cristo não é uma questão de desejo, oportunidade ou decisão pessoal, mas acima de tudo, de obediência. Nós devemos servi-lo com alegria e prazer. Porém, deixa eu te fazer um alerta aqui. Se muitas vezes nos faltarem alegria e prazer, devemos fazê-lo por obediência. Ao nosso redor, nós podemos aí observar ambientes de injustiça, situações de profunda carência humana e desconhecimento do Senhor Jesus Cristo dentro e fora da igreja. E é nesse plano que a igreja de Jesus Cristo é chamada para servir, ensinar o evangelho, denunciar a injustiça, saciar a fome e tudo fazer no precioso nome de Jesus. Que fantástico isso! O sexto valor da igreja é que a igreja ela é uma igreja poimênica. O que é isso, Alex? Igreja poimênica. Uma igreja poimênica é uma igreja que pastoreia os seus membros. Esse valor aqui aponta para uma igreja que tem um senso de cuidado mútuo entre os irmãos. É o cuidado pastoral que envolvia, desde a igreja primitiva, a visitação de diversas casas, desse crescimento mútuo uns aos outros, conforme diz lá em Romanos. A igreja do Novo Testamento, ela levava tanto isso em consideração, o cuidado em estabelecer esse cuidado mútuo das pessoas, que ela chegou, inclusive, a estabelecer funções específicas de cuidado e pastoreio, sempre à luz do exemplo de Cristo, que era o supremo pastor. Quando você olha o livro de Atos, você encontra ainda mais um valor, que é o sétimo valor que eu quero deixar para você aqui. Ela é uma igreja querigmática. O que é isso? Essa é uma igreja nascida para proclamar Jesus. Essa igreja ela pregava e proclamava Jesus como o Cristo e o Senhor do mundo. E essa proclamação, gente, aponta para a pregação que seja audível e inteligível da mensagem. A igreja ela é chamada a falar da boa doutrina em alto e bom som, em plenos pulmões, gritar que já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, conforme diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E o oitavo valor da igreja é que essa igreja é uma igreja martírica. O que é isso, uma igreja martírica? Daqui vem a palavra mártir, né? Quer dizer, uma igreja que vive o que prega de forma piedosa. O querigma, que foi o que eu falei anteriormente para você, ele deve ser acompanhado da martíria, ou seja, do testemunho. A igreja ela não só fala, mas ela vive e demonstra o que fala, o que prega. O desejo de Cristo, portanto, é sermos uma igreja que tenha uma teologia fiel, é verdade, mas simultaneamente uma forte vida devocional. Uma igreja habilidosa, mas também uma igreja piedosa. E um dos perigos imediatos, e que eu percebo corruptores da natureza, dos valores da igreja, é termos o melhor conteúdo, o melhor ministério, a mais expressiva igreja, o mais relevante ensino, mas nós não temos vida com Deus. Nós não temos intimidade com Cristo. E isso nos leva muitas vezes à soberba, à arrogância, o orgulho.
mata o espírito, mata a fé, destrói a piedade e nos achamos em um vale seco, onde nada se move, com estruturas lindas, mas sem vida com Deus, com colunas de mármore, mas sem o Espírito Santo. Uma igreja que testemunha, ela vive uma vida piedosa. Ela vive no espírito quebrantado, com sinceridade e devoção. E sem um sólido ensino da palavra de Deus, sem zelo pelas Escrituras, isso provocará uma enxurrada de ações em nome de Deus, mas que não são de Deus. Já viu isso acontecer? Eu já vi. Esse é outro perigo corruptor da igreja, quem sabe? Buscarmos a piedade sem a palavra de Deus, produzindo assim uma igreja que é dinâmica e crescente, mas antropocêntrica e herética. E eu já vi isso também acontecer bastante. O desafio que temos é com uma igreja que testemunha, e eu digo mais, que não é uma igreja simplesmente que vive esse testemunho a partir do seu próprio olhar, mas que vive o testemunho a partir do olhar do seu contexto. Como disse, temos uma boa doutrina, mas também temos uma vida piedosa. Nós conhecemos a teologia, mas também praticamos a fé cristã. E o nono valor e último é de uma igreja didaquê. O que é uma igreja didaquê? É uma igreja que ensina os seus membros a amadurecerem na caminhada cristã. A igreja que ensina busca crescer para cima, na comunhão com Deus, e também cresce para baixo, nas raízes que dão fundamento à nossa fé. Essa igreja ela está comprometida em contar e recontar a sua história e manter a sua identidade. Ela busca contextualizar os seus membros diante das grandes verdades que dão sentido à nossa existência. Ela também prepara os seus membros para os grandes questionamentos da vida. Ela está preocupada em prover respostas e também perguntas, principalmente aos jovens, para que estes possam, de certa forma, defender a fé que professam. Ela não relativiza a verdade, ela não dilui a verdade em outras ciências, pelo contrário, cria conexões que dão mais luz para o saber e também mais clareza do fundamento do Evangelho e da grande metanarrativa que revela esse nosso Deus, que é um Deus de amor. Você percebe que esses 9 valores, quando eles são conscientes na vida da igreja, quando eles são dialogados, praticados, eles dão sustentação para uma cultura de igreja centrada no Evangelho. E essa cultura, ela aponta para uma igreja com mentalidade de multiplicação, não subtração e nem adição. É exatamente a falta desses valores que tira a igreja de uma mentalidade e uma cultura de multiplicação. Quando a sua igreja ela tem muito fraco esses valores, normalmente ela possui uma cultura de subtração e, no máximo, adição. E eis a razão porque você está nesse curso. Ele existe para tirar a sua igreja dessas culturas, ou seja, recuperar os valores que dão base para uma cultura de multiplicação. E quando esses valores acontecem, a igreja muda o rumo. Então, uma pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: qual desses valores em sua igreja você percebe que os membros têm mais consciência? Será que esses valores, qual desses valores que faz mais parte das conversas que são constantemente ali na boca dos membros? Esses valores é praticado como um modo de vida na sua igreja? Nós queremos recuperar esses valores para a sua igreja. Esse é o nosso intuito aqui. E essa recuperação vai determinar a mudança do tipo de cultura. O movimento cristão, se você observar, ele foi moldado para ter uma cultura de multiplicação. E os valores que dão base a essa cultura são claros no livro de Atos dos Apóstolos. Eu acredito que será muito bom você tirar um tempo para ler o livro de Atos, tentando identificar esses valores em cada história, acontecimento, narrativa, você observar como Deus está moldando a cultura dessa igreja. Peça a Deus para que Ele mostre isso aos membros da sua igreja, à sua liderança. Compartilhe esses valores para outras pessoas. Você pode fazer isso se inscrevendo no canal do YouTube do Podcast Catalisadores e compartilhando com outras pessoas isso que a gente trabalha com muito mais detalhes lá também. Lá você encontrará uma série que explora esses nove valores que dão base para uma cultura de multiplicação orgânica da igreja. No próximo encontro, eu quero mostrar um pouco mais de como a cultura das igrejas pode ser melhor entendida, identificando assim 5 níveis de igrejas. E ao identificarmos, certamente o assunto da cultura das igrejas ficará muito mais claro para você, inclusive para você praticar dentro do seu contexto. Bem, nós nos encontramos daqui a pouco. Até breve.